Bom dia, né, para todos. Então, hoje nós vamos iniciar, né, pelo livro de gramática. Tem um assunto muito bom, né, muito fácil. Nós vamos trabalhar, ó, sujeito e predicado, tá? O sujeito, a gente vai reconhecer ele na frase quando a gente vai observar que é ele que está praticando uma ação. Então, o sujeito ele vai praticar algo, né? Vai praticar alguma coisa. E o predicado é aquela ação que foi praticada pelo sujeito. É tudo aquilo que foi praticado pelo sujeito, né? Aquilo que o sujeito fez. Aí vai ser o predicado. Aqui não, no livro diz o seguinte, ó. Sujeito, né? O termo de quem se diz algo. Para saber o sujeito de uma oração, é só fazer a pergunta quem, ao verbo. Por exemplo, ó, na frase, Francisco é o jardineiro. Quem é o jardineiro? Francisco, porque foi ele que praticou a ação. Então você faz a pergunta, quem? Aí você vai perguntar, quem é o jardineiro? O jardineiro vai ser Francisco. Então, Francisco vai ser o sujeito dessa oração, dessa frase. Porque o sujeito é aquele que vai praticar uma ação, certo? E o predicado, né? É tudo aquilo que se diz do sujeito. Exemplo, Francisco é o jardineiro, a mesma frase para você identificar, né? Aí você pergunta o que é ele? Aí ele vai dizer, né, que é o jardineiro. Então, se é o jardineiro, então vai ser o predicado que está sendo aí realizada a ação praticada pelo sujeito. Então, no caso, vai ser o predicado, tá? É só você fazer a pergunta o que é ele, tá bom? Como também na frase aqui, ó, os meninos jogaram bola, tá? Quem foi que jogou bola, né? Aí você vai perguntar quem jogou. Quem foi que jogou? Os meninos. Então, os meninos é o sujeito, né? Jogaram bola, né? Vai ser o predicado. Então, todo o restante da frase será o predicado. Quando eu digo assim, a criança estuda. Quem estuda? A criança. A criança é o sujeito. E estuda vai ser o predicado. Se eu disser assim, o cachorro latiu. Quem latiu, né? Aí você vai observar que vai ser o cachorro. Então, o cachorro é o sujeito. Latiu vai ser o predicado. Então, você vai observando, tá? Essas diferencinhas aí, que tá muito fácil de identificar, né? Quem é o sujeito e quem é o predicado. Aqui na atividade de história, nós temos um assunto muito bom também, falando sobre o tempo histórico e o tempo cronológico, tá? Aí você vai observar que o tempo, né? A gente pode estar dizendo aqui no texto, ó, o tempo pode ser contado de formas diferentes, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico, né? O tempo cronológico é o que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios, calendários. Esse é o tempo cronológico, que você vai saber que ele é medido através, né, de contagens. Pode ser contagem de qualquer outro instrumento, tá? Que você pode utilizar. Aí, ó, ao longo da história existiram diversos tipos de relógio solar, ampuleta, né? Nós tivemos a pilha, o ponteiro digital, enfim. E o tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que é o tempo cronológico, né? O tempo histórico ele vai ser pelos fatos, né, que ocorreram, né, ao longo do tempo, né, no decorrer dos anos, que se tornaram fatos históricos e que fica uma memória, né, guardada para sempre. A gente vai guardar tudo aquilo que ocorreu naquele determinado tempo. Esse é o tempo histórico. Aí temos aqui, ó, 2 páginas para responder. Tá muito fácil as questões referente aí ao texto. E você vai fazer a leitura e vai observar, tá? Agora, em oficina de negócios, tem aquele projetinho, né, para vocês fazerem. Se tiverem como fazer, vocês façam, tá? Aqui tá pedindo para você aprender a fazer tintas. Aí tá dizendo aqui, ó, tinta de beterraba. Então, alimentos que contêm substâncias chamadas pigmentos. Estes são responsáveis pela colaboração e estão presentes, por exemplo, na cor da beterraba.
Desde os tempos antigos, pigmentos vegetais são utilizados para tingir ou fazer pinturas. Aí, que material é necessário para fazer essa tinta de beterraba? A beterraba, a água, o pincel, papel branco, uma panela, um pote de plástico. Aí, como é o modo de preparo? Peça a um adulto que ferva uma beterraba em uma panela com água, até adquirir uma cor forte. Depois, deixa a água esfriar e despeja num pote de plástico. Mergulhe a ponta do pincel nessa tinta e pinte sobre o papel. É uma pintura bem interessante, né? Vai ser muito legal, vai ser uma tinta que você vai conseguir fazer aí, né? Temos a tinta de gelo também, tá? Tem aqui dizendo que é o material necessário, como você deve preparar. Tem a tinta de gelatina, a tinta de farinha, e aí você vai fazer essa experiência em casa. Você pode escolher uma dessas tintas aí e fazer a sua arte em casa. É muito fácil, não vai precisar de muita coisa, né? Aí você vai pegar um papel branco e vai desenhar o que você quer. Então é isso que é para ser feito hoje, tá? Se vocês puderem fazer, vocês façam, tá bom? Então boa sorte para todos!